Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Romanos, capítulo 6, versículo 20 e 21. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Hoje, eu quero usar esse pequeno trecho para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Eu gostaria de contar uma história e trazer para vocês uma reflexão que muitos de nós passamos, mas nós não conseguimos discernir. Aqui nesse contexto, Paulo está falando sobre a liberdade, né? Quando nós somos libertos do poder do pecado. E aí ele fala que nós éramos escravos do pecado e a gente não precisava se preocupar em fazer o que é certo ou errado. A gente fazia aquilo que a gente queria. Mas como resultado, nós muitas das vezes sofremos consequências muito negativas em nossa vida. E hoje, conhecedores da verdade, da palavra, nós nos envergonhamos muitas das vezes de lembrar aquilo que a gente costumava fazer. Nós temos vergonha, porque nós sabemos que não é o certo. E com base nisso, nós sabemos que esses pecados nos levam à morte. Mas a história que eu quero trazer para você hoje, que está me ouvindo, é sobre um homem que há um tempo atrás apareceu na igreja onde eu estava. Eu fui até o culto e enquanto eu estava ouvindo a palavra do Senhor, um homem entrou. Ele se sentou próximo de mim, um pouco mais à frente, e eu pude perceber que ele não era um homem cristão, que aquela era, se não fosse a primeira visita, uma das poucas vezes em que ele foi para a igreja. Ele estava de chinelo no dedo, bermuda, a roupa bem surrada e aparentemente alcoolizado. Ele estava com o rosto triste e abatido e parecia bem distante. E eu pude observar o quanto ele estava longe da vontade de Deus, da presença de Deus. E enquanto eu ouvia ali a mensagem, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração e a falar ao meu coração algumas coisas em relação àquele homem. E eu quero compartilhar com você que está me ouvindo, justamente por causa desse contexto que Paulo nos instrui, nessa carta aos Romanos. Aquele homem que eu estava observando enquanto ouvia o culto, ele estava bem abatido e claramente envergonhado de estar ali. Ele não se sentia muito confortável, parecia durante muito tempo que ele não sabia como se comportar naquele ambiente onde ele olhava as pessoas assim um pouco distante, um pouco constrangido pelas vestes, pela postura. E nós podemos perceber o que o pecado faz com a gente. Aqui eu não estou trazendo essa mensagem a título de julgamento, não. Eu quero dizer a você que a minha intenção é compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo me mostrou. Enquanto aquele homem estava sentado vendo o culto e eu também observando ele e ouvindo o culto, outros irmãos da igreja caminhavam no meio do corredor e eu pude olhar para esses irmãos e por um breve momento fazer uma comparação. E perceba como essa comparação ela foi divina. Eu vi o irmão passando no corredor de terno e gravata, sapato social, super arrumado, e esse homem caminhava em direção à porta. Enquanto eu olhava para ele, o Espírito Santo falava: eu pego vocês assim, muitas das vezes abatidos, machucados pelo pecado, envergonhados, e eu dou um banho, eu cuido, eu saro, eu transformo. E quando você olha, você vê estampada nas vestes daquele homem
a dignidade de se transformar num cristão. Olha, meu irmão e minha irmã, nesse contexto de hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a meditar um pouquinho sobre o seu antes e depois. Um momento em que você vivia de maneira deliberada e era escravo do pecado. Naquela época lá atrás, lembra? Quando você não se importava de fazer o que é certo ou errado, porque tanto faz. Você ainda não tinha o conhecimento da verdade, então você não sentia, né, a obrigação de fazer o que é certo. Você fazia o que você queria. Porém, chegou um momento em sua vida que você sofreu consequências, e foram essas consequências que muitas vezes levou você para a presença de Deus e fez você começar a discernir o que é certo do que é errado. E hoje, né, com base no que você vem aprendendo de Deus, muitas das vezes você se envergonha de lembrar o que você fez no seu passado. Eu não sei se você que está me ouvindo está se identificando com o que eu estou te falando, mas eu mesma posso dizer a você que está me ouvindo que eu me envergonho de muitas das coisas que eu fiz no meu passado. Certa feita eu estava sentada num ambiente onde algumas jovens chegaram e essas jovens, elas estavam brincando, conversando, meninas novas, né? Eu já sou uma mulher acima de 30 anos, mas as meninas que estavam sentadas próximas a mim nesse ambiente, elas eram meninas novas, eu estava num local público, e elas brincando, falando algumas bobagens, falaram alguns palavrões, estavam com algumas vestes um pouco vulgarizadas, e elas estavam se sentindo naturais e bem dentro daquela situação, e eu olhei para elas e na minha mente me veio, meu Deus, né? Elas não percebem como elas estão expostas, elas não percebem, né, o palavreado vulgar, elas não conseguem nem se incomodar dos palavrões das coisas que elas estão dizendo. E naquele instante o Espírito Santo falou ao meu coração: você um dia foi assim. Você um dia não conhecia a verdade. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você, e não a título de, eu estava julgando aquelas pessoas, ou a título de me sentir superior, nenhum de nós devemos, mas essas são experiências que eu estou compartilhando com você para você entender o que Deus faz na nossa vida. Quando nós começamos a obedecer à vontade dEle, nos alimentar da palavra dEle, quando nós percebemos a transformação que Jesus faz em nossa vida. E naquele momento, eu pude, por alguns minutos, sentir exatamente o que Paulo disse aqui. Agora, porém, estão livres do poder do pecado, né? E aí ele diz claramente: hoje vocês se envergonham das coisas que costumava fazer, das coisas que te levavam à morte. Meu irmão e minha irmã, eu sei que às vezes é difícil, sabe, renunciar. Às vezes é difícil, né, ter a obrigação de sempre fazer o que é certo. Poxa, quando eu estava no mundo era mais fácil. Quando eu estava no mundo, eu não precisava me preocupar com o que eu vestia, com o que eu falava, o lugar que eu frequentava, o que eu assistia. Poxa, quando eu estava no mundo, eu não precisava me preocupar em ficar indo para a igreja, ouvindo sermão. Eu não precisava ficar preocupado com regras e dogmas morais. Eu podia viver, sabe, o que eu queria. Eu fazia o que eu queria. Eu era uma pessoa livre, mas na verdade, essa não é uma verdade, né? A verdade é que nós não éramos livres, mas nós éramos escravos do pecado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós éramos escravos do pecado. Nós nos sentíamos livres porque nós estávamos sendo dominados pela carne e pela influência maligna que nos fazia sentir livres. Mas na verdade, no fundo, nós estávamos sendo levados na direção da morte, né? E hoje, tomando consciência disso, nós podemos saber que estar em Cristo é passar por uma transformação. Aquele homem que estava sentado na igreja, durante aquele culto, ele tocou meu coração de uma maneira tão preciosa, porque eu olhava para ele e eu conseguia ver Deus reescrevendo a história dele, arrancando a vergonha da vida dele. O motivo pelo qual ele estava, da maneira que ele estava, eu não sei, mas todos nós temos momentos difíceis em nossa vida e nos entregamos, sofremos, ficamos abatidos e muitas das vezes cometemos erros e sofremos consequências, mas sabe qual que é a melhor parte de tudo? Nós temos um Senhor e Salvador que usa mensagens como essas para nos instruir. Então, meu convite hoje a você que está me ouvindo é que você possa perceber como é maravilhoso estar aprendendo de Cristo Jesus. Paulo disse aqui: nós éramos escravos do pecado. E tudo bem, a gente até achava legal não ter a obrigação de fazer o que é certo. Mas aí nós tivemos como resultado vergonha, nudez e direção de morte.
Mas hoje, muitas das vezes, nós nos incomodamos porque temos a obrigação de fazer o que é certo. Mas sabe qual que é a melhor parte? O Senhor nos dá dignidade, transforma a nossa vida, nos leva de um patamar a outro, nos insere novamente na sociedade com vestes novas, nos faz filhos e herdeiros de uma herança que dinheiro nenhum pode pagar. Essa mensagem de hoje tem como cunho fazer você entender que às vezes não vai ser fácil renunciar. Às vezes a gente não vai se sentir tão confortável em ter a obrigação de sempre fazer o que é certo. Mas quando nós meditamos na perfeita transformação que Cristo faz em nossas vidas, nós passamos a entender o quanto vale a pena ser resgatado pelo nosso Senhor e Salvador e o quanto vale a pena escolher fazer o que é certo, em meio a tantos que infelizmente ainda estão sendo envergonhados e direcionados para o caminho da morte. Que essa mensagem hoje possa trazer para o seu coração o entendimento de que você está livre do poder do pecado. Você já não precisa se envergonhar, mas muito pelo contrário, se sentir privilegiado, porque agora você está caminhando para ser digno e digna na presença de Deus e daqueles que te cercam. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que possa ajudar essa pessoa, fortalecê-la espiritualmente, derramando a Tua graça. Uma graça, Senhor, que possa conduzir essa pessoa a conseguir fazer sempre o que é certo, a renunciar ao pecado. Senhor, ajude essa pessoa a fugir da aparência do mal. Afaste as más influências, afaste, Senhor, tudo aquilo que vem impactando essa pessoa negativamente e ajude ela a se aproximar mais de seus ensinos e a colocar em prática aquilo que é certo. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que essa semente possa ser plantada nesse coração e não seja arrancada, mas que possa gerar grandes frutos na sua presença. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.